aqui. Beleza? A partir de agora, gente, nós vamos interagir pelo microfone, tá ok? Então, peço a todos aí que quando quiserem fazer uma pergunta, e eu espero que tenham perguntas, a gente faça essa interação pelo microfone, ok? Em relação ao material que eu enviei para vocês, vocês conseguiram dar uma olhada nos exercícios, conseguiram passar os olhos? Davi falou que já, né, Davi, mais alguém, não lembro quem agora, falou que já tinha dúvidas. Então, a gente vai começar fazendo uma sessão tira dúvidas, beleza? Então, eu começo com a sessão tira dúvidas e depois eu volto para a matéria. Beleza, gente? Pode ser assim, atende? Pode. Beleza. Beleza, então. Deixa eu ver, deixa eu pegar o material de vocês aqui, que aí eu fico com o material aberto também, fica mais fácil. Fala aí, Davi, você que começou? Sim. É tecido nervoso que você tá? É de tecido Sim, nervoso? é o material nervoso. Tá, fala aí, Ok. vamos lá. Ó, a primeira coisa que eu iria perguntar é sobre a questão 8, que ela fala sobre os nervos associativos, neurônios associativos. Se você puder falar um pouquinho. Tá, falo sim. Vocês estão vendo minha tela? Sim. Sim. Sim, né? Vocês estão vendo que é o material que eu mandei para vocês, certo? Certo. Beleza. Então você quer... Você deu um corte muito feio agora. Eu? Eu? Alô, 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 vocês estão aí? Estamos. Não entendi o corte, não. Foi eu? Deu corte em alguém? Não, eu não captei também, não. Segue a vida aí. Vamos lá. Então é o quê? Questão 8? Questão 8, só pedir para você falar sobre os neurônios associativos. Uhum. Aí, que eu não lembro de você comentando aqui. Uhum. Aí você puder falar um pouquinho. Os neurônios associativos, eles são aqueles que estão relacionados com o ato reflexo. Lembra do ato reflexo, Davi? Sim. Então, lá no ato reflexo, ele depende de um fenômeno que a gente chamou de arco reflexo, certo? Certo. Então, lá no arco reflexo, o que acontecia? Você tinha o ato reflexo, era um movimento involuntário, que é controlado pela medula espinhal, certo? Uhum. Então, você recebeu um estímulo, esse estímulo vai levar a esse órgão sensorial, né? Vai transformar esse estímulo num estímulo nervoso, que vai ser transferido por um nervo sensitivo. Aí esse nervo sensitivo vai chegar até a raiz dorsal da medula espinhal, do nervo lá na medula espinhal, e vai ali ser elaborada uma resposta para que essa... Esperem um pouquinho. Pessoal, tá dando problema para vocês? Na apresentação? Vocês não estão me ouvindo, não estão me vendo? Para mim tá normal. Para mim tá normal também. Enes, tá travando então, muito cara, para mim, eu vou sair e vou tentar. Eu quem? Quem é que tá falando? Josué. Josué, isso, Josué, faz isso. Sai e volta que eu te autorizo aqui, tá bom? Geralmente melhora. Então, cara, o que acontece? Quando o impulso chega na medula espinhal, esse impulso, ele vai fazer o neurônio vai fazer uma sinapse com o neurônio de associação, ou neurônio associativo. Aí esse neurônio associativo, ele transfere o impulso, faz uma sinapse com o neurônio motor direto, que vai levar de volta o impulso por uma fibra motora até o órgão-alvo, que vai ser um músculo. Entendi. Beleza? Então, o neurônio associativo é aquele que está na medula espinhal, que é responsável pela resposta de um ato reflexo. Entendi. Beleza? Aí você consegue responder agora? Sim, eu tinha acertado a questão, dava para fazer por eliminatória, mas só para confirmar o associativo. Tá. Beleza. Mais o quê? Professor? Pode falar. Eu tenho uma dúvida nesse assunto também. Você tinha falado que, em alguns casos, no arco PDF, pra gente, em alguns casos, no arco reflexo não possui neurônio associativo. Cara, seu som tá um pouquinho abafado. Você pode falar um pouquinho mais alto para mim? Tá me ouvindo? Tô, agora melhorou.
Você tinha falado no PDF que, em alguns casos, um arco reflexo não possui um neurônio associativo. E o neurônio Sim. sensorial se comunica diretamente com o motor. Isso aí. Aí, Só que, nesse no caso, geral, a gente vai usar como regra a presença do neurônio motor, ou do neurônio associativo. mas nesse caso que não tem o neurônio associativo, a gente pode falar que é inconsciente o ato reflexo? Sempre vai ser. O ato reflexo vai ser sempre voluntário, sempre vai ser, porque a resposta ela é dada em nível de medula e não de encéfalo. Como ela é dada em nível de medula e não de encéfalo, ela não é um movimento voluntário. Então, todo ato reflexo sempre vai ser involuntário. Tá bom. Beleza? Mais o que, galera? Vamos lá. Questão 10, professor. Questão 10. Então, vamos lá. Olha só. Você tem uma pergunta específica ou quer que eu resolva a questão? Não, eu quero que o senhor resolva porque eu não consegui entender. Tá bom. Então, olha só. A figura representa um arco reflexo, né, que a gente acabou falando aqui agora. O calor da chama de uma vela provoca a retração do braço e o afastamento da mão da fonte de calor. Imagine duas situações. Em A, seria seccionado a raiz dorsal, né? Em B, do nervo, e em B, a raiz ventral. Então, vamos lá. Então, olha só, ele está pegando... Você consegue ver meu cursor? Consigo. Sim. Beleza. Então, na situação A, você está cortando a raiz dorsal. Quem é a raiz dorsal do nervo? É a raiz sensitiva. É por onde a informação chega na medula. E a raiz ventral é a raiz motora. É por onde a informação parte da medula. Beleza? Então, considere as seguintes possibilidades. Tá? A pessoa sente a queimadura, mas não afasta a mão da fonte de calor. A pessoa não sente a queimadura e não afasta a mão da fonte de calor. A pessoa não sente a queimadura, mas afasta a mão da fonte de calor. Indique quais dessas possibilidades aconteceriam na situação A e na situação B, respectivamente. Olha, se eu cortar a raiz dorsal, o que o cara vai perder é a sensibilidade, porque ela é a raiz sensitiva, tá? Então, se eu cortar a raiz dorsal, né, que é a situação A, ele não sente a queimadura, beleza? Então, a pessoa não sente a queimadura e não afasta. Como eu só cortei a raiz dorsal, então ele vai afastar, beleza? Porque a raiz ventral vai continuar funcionando. Então, vai ser o item 3. Ó, a pessoa não sente queimadura, mas afasta a mão, porque eu só cortei a sensitiva, eu não cortei a ventral. Sacou, cara, o que eu falei? Vocês estão me ouvindo, gente? Sim. Sim. Quem foi que fez a pergunta aí? Fala para mim o nome. Eu, Josué. Josué, você ouviu o que eu falei, Josué? Conseguiu ouvir? Vou ser bem sincero que cortou. Cortou de Um novo? pouco. Não tem problema Uhum. não. Te falo de novo, Josué, sem problema. Olha só, eu quero que você me indique o que vai acontecer primeiro na situação A e depois na situação B. Beleza? São duas situações diferentes. Na situação A, você está me ouvindo, não tá? Se estiver cortando, você me avisa, tá bom, Josué? Beleza. Se eu cortar a raiz dorsal, ó, na situação A, é a raiz dorsal que está sendo cortada. Aí eu disse para você que a raiz dorsal é a raiz sensitiva. Então, eu corto a raiz dorsal, eu perco a sensibilidade. Como o movimento, a raiz motora é a ventral, é a B. Como a raiz ventral está intacta, eu não perdi o movimento. Então, o que vai acontecer se eu cortar o A? A pessoa não vai sentir a queimadura, beleza? Mas ela vai afastar a mão, porque o movimento ela ainda tem. Tudo bem? Professor, Sim. Bem. mas aí no caso seria a letra E, né? Mas no gabarito tá a letra C. Na letra C, É. ó, considere as seguintes possibilidades nesse arco reflexo. Indique quais dessas possibilidades aconteceriam na situação A e na situação B. Eu ia pedir para ele olhar isso daí também, eu estou porque entendendo o meu não bateu. eu estou entendendo que Porque- está separado, certo?
Eu acho que... Peraí. Mas se, Tem uma professor, possibilidade, eu estou pensando aqui. Se a pessoa... Vamos continuar o raciocínio, a gente faz por eliminação, tá? Olha só, ele vai cortar, eu vou perder a sensibilidade, beleza? Eu perco a sensibilidade, mas eu não perdi o movimento. Então, o que pode acontecer é, eu não estou sentindo, eu não vou tirar. Mas eu poderia tirar. A gente vai fazer a eliminação, tá bom? Mas vamos entender o que eu estou falando aqui, depois a gente vai para as alternativas. Na situação B, como eu vou cortar a raiz ventral, eu não perco a sensibilidade, mas perco o movimento. Então, em tese, na situação B, a pessoa sente a queimadura, beleza? Ela vai sentir a queimadura, mas ela não vai afastar a mão da fonte do calor, porque ela não tem como afastar. Então, em relação ao B, o B está de boa. Concordamos que o B está de boa? Sim. sim. Beleza. Agora, na situação A, então eu teria que ter assim, ó, vamos supor, naquele primeiro raciocínio, né? O A seria o 3 e o B seria o 1. Só que eu não tenho A3 com B1. Tá vendo? Eu não tenho A3 com B1. Então, qual o outro raciocínio? Ora, se eu perdi a conexão sensitiva, eu estou com a mão lá na vela, eu não vou sentir a dor. Se eu não vou sentir a dor, eu poderia não afastar a mão também. Concordamos? Sim. E aí, nesse Sim. sentido, eu acharia a resposta seria essa. Como eu não tenho um A3 com B1, eu não tenho uma resposta que não seja essa. Ficou entendido, gente? Sim. Sim, consegui entender. Ô, Obrigado. professor, Porque, na verdade, é meio uma pegadinha, né? É uma questão meio de pegadinha, assim. Imagina o seguinte, se eu tivesse duas respostas, eu teria que ter um A3B1 aqui que eu não tenho, tá vendo? Eu não tenho essa resposta. Então, a questão ela não me dá a possibilidade de marcar esse A3B1, porque ele não existe. Tranquilo? professor, Diga. a gente não tem como então inibir um ato reflexo, né? Inibir um ato reflexo? Você tinha falado que em alguns casos a gente tinha, no PDF você tinha falado que tinha como inibir um ato reflexo. Inibir um ato... Só se eu cortasse... Só se eu cortasse os nervos, né? Entendi. Vamos supor assim, você está falando propriamente assim? Você está falando? Você tinha falado que em certos casos existe um neurônio, no PDF, existe um neurônio associativo da medula espinhal comunicando-se com o encéfalo. Aí é capaz Não, de... desculpa. Peraí, você está lendo isso? Você Sim, está lendo PDF. isso? Aham, Aqui nesse meu documento, é isso? isso. Qual a página? Onde é que tava eu tinha anotado no caderno. Eu acho que é a página 12. Isso. Eu pensei que se fosse pro encéfalo, não ia ser mais um ato reflexo. Você está falando disso aqui, né? Certo? Existe neurônio associativo de medula espinhal comunicando-os com o encéfalo, que é capaz de modular a resposta motora, permitindo-se inibir o ato quando percebemos que o fator de estímulo não nos oferece risco. Então, cara, nesse caso aqui, por exemplo, quando você começa a tomar, vamos supor, você vai receber uma injeção. Vamos pegar duas situações, só para entender essa minha frase aqui, tá? Vamos pegar duas situações. A primeira situação é assim, você está caminhando descalço, aí tem um prego lá virado para cima e você não viu, beleza? Você não viu. Aí você vai e pisa no prego. Na hora que o prego começar a entrar na sua carne lá do pé, você imediatamente levanta o pé. Não é assim que acontece? Sim. É assim que acontece. Então, você levanta o pé primeiro, depois você entende o que aconteceu. E isso foi um ato reflexo. Ou seja, o objeto pontiagudo que entrou no seu pé
fez com que sua medula desse uma resposta. Só que como é que funciona essa história? Vamos imaginar aqui, ó. Quando você... Deixa eu ver se eu consigo... Aqui. Quando você... Pô, aqui não tá... não estou conseguindo achar aqui onde que é o... Onde que eu queria. Ah, tá, consegui. Espera aí, rapidinho. Quando você... Vamos imaginar aqui, ó, a situação aqui, ó. O impulso, ele veio... Ah, não vai aparecer. O impulso... Porra, gente, que dificuldade. O impulso, ele veio... Beleza? Ah... Beleza. Só diminuir a espessura aqui rapidinho. Então, ó, o impulso ele veio, beleza? Pelo neurônio sensorial, né? Sensitivo. Aí pegou o neurônio associativo que mandou para o neurônio motor. Paralelo a isso, esse neurônio associativo, ele também manda a mensagem para o encéfalo. Tanto é que você toma consciência depois do que aconteceu, né? Você pisou no objeto. Aí a agulha começou, o prego começou a entrar no seu pé, você levanta o pé primeiro e depois você toma consciência do que aconteceu. Pô, pisei num prego. Como é que você... você levantou o pé primeiro porque foi a medula que deu a resposta. Você tomou consciência porque o seu cérebro, o seu encéfalo foi avisado posteriormente. Concorda com esse raciocínio que eu fiz? Concordo. Sim. Beleza. Agora vamos pegar a situação daquela questão, né, desse tópico aqui, ó. Ele está falando assim, ó. Em certos atos reflexos, existe um neurônio associativo de medula comunicando-os com o encéfalo, que é capaz de modular a resposta, permitindo inibir um ato reflexo quando percebemos, então agora ele se torna consciente, certo? E o fator de estímulo não nos oferece um risco. Então vamos supor, se eu pegar uma agulha, uma ampola, eu falo assim, ó, meu camarada, eu vou te dar uma injeção. Beleza, Josué. Eu vou pegar uma injeção. Aí eu venho aqui, ó, e você sabe que vai tomar uma injeção. Ora, se você sabe que vai tomar uma injeção, tomar uma agulhada de uma seringa ou pisar num pé não é do mesmo jeito que ter um ferimento com objeto pontiagudo? Não é a mesma coisa? Sim. E você vai tirar o braço de forma involuntária, igual você fez no caso do prego no chão? Não. Não. Sacou? É nesse sentido que a frase está escrita. Quando a situação não é de risco, então. Não é quando a situação, não é que a situação não seja de risco, é quando você tem uma consciência da situação. Tá vendo? Quando eu falo que eu percebo o que está acontecendo, se eu percebo o que está acontecendo, isso quer dizer que o meu encéfalo vai participar na tomada de decisão. Entendi. Tranquilo, cara? Tranquilo. Beleza, então. Mais o que, pessoal? Aproveitando a situação de prego, olha a questão 9 aí, por favor, Enes. A questão 9? Sim. Olhei. Beleza, então, ó. A reação da pessoa pisar descalço sobre o espinho e levantar o pé imediatamente, ainda antes, tá vendo aquilo que eu estava falando? Ó, ainda antes de perceber que o pé está ferido. Então, vamos lá. Neurônios sensoriais são ativados ao se pisar no espinho. O que vocês acham? Está correto ou não? Eu acho que sim. Sim. Senão você não teria resposta a um ato reflexo. Concorda? Uhum. Se eu não tivesse Sim. quem percebesse, eu não teria ato reflexo. Neurônios motores promovem um movimento coordenado para a retirada do pé. Então, o neurônio motor é que vai levar a informação do impulso do encéfalo ou da medula até a musculatura. Então, esse aqui vamos deixar de stand-by, por exemplo, por enquanto. O sistema nervoso autônomo, ele coordena o comportamento descrito. E aí, pessoal? O que vocês acham? Era só essa parte aí que eu queria dar uma confirmada, já que é o ato reflexo, então é a medula, então sistema nervoso central. A medula é que dá a resposta. Uhum. Certo? É que dá a resposta.
Certo. Quando eu falo de sistema nervoso autônomo ou sistema nervoso somático, a gente está falando de quem? Sistema nervoso periférico. Periférico. O sistema nervoso periférico é nervo e gânglio. Concorda? Sim. E aí? Então, eles não fazem parte da coordenação desse comportamento. Cara, vamos pensar aqui, as questões do FUVEST são meio de pegadinha, eu tô até com medo de responder agora, que você está falando de um jeito... Ó, Professor, vamos pensar, pode falar. eu tenho uma dúvida. O sistema nervoso periférico, ele estimula e coordena algum estímulo ou ele só conecta o corpo, assim, para o sistema nervoso central? Então, o sistema nervoso periférico, ele vai ter alguma atividade, sim. Lembra que a gente falou lá do simpático e do parasimpático? O autônomo, os nervos do sistema parasimpático, eles atuam estimulando ou inibindo, se fosse o simpático estimulando, o parasimpático, de modo geral, inibindo. Então, aqui, ó, a gente está falando dos... Nossa, horrível escrever aqui. Dos nervos. Beleza? Então, em princípio, A1 está correta com certeza. Então, vou cortar essa. Neurônios motores promovem o movimento coordenado para a retirada do pé. Eu aceitaria como correta. Beleza? Eu aceitaria como correta. Agora, o sistema nervoso autônomo coordena o comportamento descrito. Como o movimento ele é involuntário, certo? Como o movimento é involuntário, no primeiro momento eu consideraria como certo. Qual é o gabarito lá, Davi? Não é A. Eu também... Não é A. Esse é o problema. É o B? Não é A. É a 1 e É 2. só 1 e É 1 e 2. 2, né? É por isso que eu vim perguntar. Que eu tinha marcado como Entendi. certo também essa terceira. Vamos pensar aqui. O sistema nervoso autônomo coordena. O que está pegando é essa palavra aqui. Ó. Será que com coordenar ele quer dizer que o certo seria a medula coordenando? Pode ser. Pode ser, o raciocínio é esse. De novo, outra questão pegadinha, tá vendo? Então, a única coisa que está pegando aqui é essa palavra aqui, ó. Porque quando eu falo de coordenar, a gente pensa logo no sistema nervoso central. Mas o importante é a gente saber que o sistema nervoso autônomo também participa, né? Claro. Só que de uma maneira voluntária, eu acho. Eu acho que não é diretamente coordenado, acho que ele só participa voluntariamente com algum processo, sei lá. Não, é com a transmissão do impulso, né? O impulso vai passar por ele. Né? Agora, o coordenar, eu concordo, leva a pensar no sistema nervoso central. Beleza? Mas assim, cara, a FUVEST, esse vestibular da FUVEST, da USP, né? Que é a fundação que faz a prova da USP da Universidade Paulista, lá, estadual, ela tem essa mania de colocar umas pegadinhas mesmo, tá? E essas pegadinhas acabam gerando, assim, esses erros e tal. Beleza? Eu estou fazendo junto com vocês para vocês perceberem, assim, como que é possível mesmo a gente se confundir com essas questões do FUVEST especial. Beleza? Ok. Qual é a outra, galera? Professor, a discursiva, a 4B, eu não entendi muito bem sobre a parte lá. É aqui, né? Página 19. Se puder fazer a 4 e a 5 toda, assim, porque eu encontrei muita coisa que eu não sabia lá também. Eu também, fiquei meio confuso. Beleza. Então, olha só. Questão recente, tá vendo? Questão recente. Essa aqui que você está falando, não é? Isso, essa mesmo. Então, microtúbulos do citoesqueleto são vezes diversas etapas de diferenciação de neurônios, incluindo a origem e a função de seus prolongamentos celulares. As proteínas associadas aos microtúbulos,
tem a função, tem funções essenciais nas células neuronais, podendo ser divididas em 3 famílias. Cite pelo menos 2 papéis dos microtúbulos em uma célula eucariótica, diferente daquelas mencionadas acima. Mencionadas acima, diversas etapas de diferenciação, incluindo origem, função, tal. Bom, então vamos lá. Microtúbulo, galera, isso aqui, na verdade, é matéria que vocês discutiram alguma coisa sobre isso no primeiro ano. Ou não sabe do que eu estou falando. Não, eu lembro que passou ano passado, um pouquinho disso daí. Só que Micro... foi a apresentação, entendeu? Aí, Foi muito rápido, assim, é isso? Foi bem foram seminários, entendeu? Aí não era aquele negócio bem específico. Beleza. Vamos ver não é isso aqui não, peraí. Deixa eu abrir um negócio para vocês aqui, aí fica bem mais fácil para explicar. Eu acho que eles têm a ver com estrutura de algumas partes da célula. Também tem isso. Olha aqui. Vocês estão vendo minha tela aí, não estão? Sim. Beleza. Então, olha só. Vocês estão vendo aqui 3 células, tá vendo? Ó, 1, 2, 3. Essas 3 células são as mesmas 3 células que estão aqui, são as mesmas 3 células. Beleza? Eu só estou mostrando 3 células para vocês. E eu separei os componentes para que eu os visse de maneira isolada para facilitar o entendimento. Tranquilo? Então, essa é a célula 1, essa é a célula 1, essa é a célula 1. Essa é a célula 2, essa é a célula 2, essa é a célula 2. Essa é a célula 3, idem. Tá claro o meu esquema, gente? Sim. Tá sim. Beleza. Então, a pergunta era sobre microtúbulo, não era? Isso. Beleza. Então, olha só. Toda célula, ela tem um citoesqueleto, que a gente chama de citoesqueleto. Esse citoesqueleto, ele é composto por diferentes fibras proteicas, tá? Que têm funções diversas aí, dependendo do momento da célula. Essas fibras proteicas, elas estão organizadas em microtúbulos, em filamentos intermediários e em microfilamentos, tá? Microfilamentos. Os microfilamentos, eles são compostos de uma proteína contrátil chamada de actina. Então, filamento de actina é o que eu chamo de microfilamento. Os microtúbulos, eles são fibras proteicas formadas por tubulina, beleza? E os filamentos intermediários, a proteína que os compõe, elas variam de acordo com a célula. Por exemplo, em alguns casos, é a queratina, que compõe os filamentos intermediários. Em alguns casos, é o colágeno, que compõe essas fibras celulares. Enfim, por isso que eu não botei ninguém aqui, tá vendo? Só escrevi proteína, porque ela varia de acordo com a célula. Então, repara uma coisa. Os microtúbulos, nessa figura aqui do meio, vocês estão vendo que eles estão tendo origem a partir de um único ponto, tá vendo? Que é esse ponto aqui, ó. Esse ponto aqui é chamado de centrosomo. E o centrosomo é um local de produção de microtúbulos. Então, a partir dessa região, ó, os microtúbulos são formados, todos com origem nessa região, e se espalham pela célula. Beleza? Por exemplo. Esse centrosoma aí tem a ver com centríolo? Quando a célula tem centríolo, é no centrosoma que o centríolo se encontra. Mas mesmo que a célula não tenha centríolo, ela tem centrosoma do mesmo jeito. Beleza? Beleza. Os microfilamentos, eles estão sempre associados à membrana, tá vendo? Ó, ele está sempre perto da membrana, ó. Não tem microfilamento no meio do citoplasma, tá vendo? Ele está sempre organizadinho próximo da membrana, logo abaixo da membrana celular. E os filamentos intermediários não têm um padrão, eles estão dispersos de maneira totalmente desorganizada pela célula. Então, na verdade, esse desenho, gente, é como se eu pegasse o primeiro lote de 3 células e colocasse sobre os outros 2, como se eu fizesse uma sobreposição dos 3. Aí eu teria a célula com o citoesqueleto completo.
Entendemos a ideia de citoesqueleto? Sim. Beleza. Esse citoesqueleto, ele pode estar relacionado, primeiro, ele está relacionado com a forma da célula. Beleza? É ele que dá a forma para a célula. É ele que organiza a célula. Organiza em termos de compartimentar essa célula. Compartimenta a célula. A célula, pessoal, a célula não é uma bolsa cheia de coisas espalhadas, tá? A célula, ela tem, quer ver? Deixa eu mostrar uma outra coisa para vocês. A célula, ela tem ela está muito mais, ó, vamos pegar aqui, ó, ela está muito mais para uma loja de setores, assim, né, para uma loja de departamentos, do que para um galpão aberto, vamos dizer assim. Então, as coisas, elas não estão espalhadas aleatoriamente, elas estão totalmente presentes em regiões pré-determinadas da célula. Então, por exemplo, aqui, quer ver? Você está vendo aqui, ó, e vocês estão vendo minha tela, não estão? Sim. Não, vocês estão vendo aqui, ó, os centríolos, o par de centríolos. Essas fibras em amarelo que vocês estão vendo aqui, ó, são os microtúbulos. Ó, essas fibras em amarelo aqui, ó, elas são os microtúbulos. Tá vendo? Que estão partindo todos de um lugar só, ó. Esse lugar aqui, ó, é o centrosomo. Tá? Então, quando eu me refiro a microtúbulo, ele está relacionado com a forma da célula, com a compartimentação da célula, com a formação dos fusos da divisão celular. Lembra lá de mitose, gente? Mitose-meiose? Sim. Então, se você se lembra de mitose-meiose, durante o processo de divisão celular, os cromossomos, eles ficam organizados em regiões da célula e depois são separados nas células resultantes. Então, quem faz isso são as fibras do fuso. E essas fibras do fuso, elas são feitas de microtúbulos, beleza? A formação de cílios e flagelos. Cílios e flagelos também são feitos de microtúbulos. Então, tá vendo? Você fala bem assim, eu cite pelo menos 2 papéis, formação de cílios e flagelos, formação dos fusos das fibras do fuso na divisão celular, dar o padrão morfológico da célula. Beleza, galera? Tranquilo essa parte? Ok. Ok? Foi Clara que me perguntou, foi isso? Isso, só que o que eu fiquei mais em dúvida foi na letra B mesmo. Você tinha falado na letra B, isso mesmo. Aí ele continua aqui, ó. A distribuição subcelulares das proteínas tal durante a diferenciação neuronal são representadas na figura abaixo. Na fase 4, qual MAP é encontrado em maior quantidade nos dendritos? Então, vamos lá. Ele deu aqui as proteínas, beleza? Ah, não, isso aqui é a letra B, né, que você falou? Isso aí. Especificamente a parte, o último ponto ali. Tá, então vamos lá. Plasticidade neural é a capacidade de ser nervoso modificar, tal. Então, de que forma dendritos e os axônios participam ativamente desse processo? Clara, olha a frase inicial. Plasticidade neuronal é a capacidade do sistema nervoso de se modificar estrutural e funcionalmente ao longo de seu desenvolvimento, ou quando sujeito a novas experiências. Se eu falasse para você bem assim, Clara, hoje... Oi? Não, estou ouvindo. Tá, hoje você não sabe essa resposta. Aí eu vou falar bem assim, olha, Clara, na verdade, a resposta aqui está relacionada à formação de uma design, de uma informação que vai ser absorvida pelo seu sistema nervoso central. Ou seja, hoje você não sabe dirigir, por exemplo, e eu te ensino a dirigir amanhã, e amanhã você passa a saber dirigir. Quando eu falo para você assim, olha, ontem você não sabia dirigir, hoje você sabe, o que aconteceu de diferente no seu cérebro?
Oi? Travou a última Travou? parte da pergunta. Eu perguntei o seguinte, imagina uma situação hipotética. Hoje você não sabe dirigir, beleza? Um carro. Sim. Aí alguém te ensina e amanhã você já está sabendo dirigir um carro. O que aconteceu com o seu cérebro que hoje você não sabia dirigir e amanhã você já sabe? O que aconteceu? Meio que se adaptou e aprendeu. Sim, mas o que é nova... aprender? O que é o aprender do ponto de vista fisiológico, né? Quando eu falo que você aprendeu alguma coisa, o que diferente aconteceu no cérebro? Não sei. Alguém ajuda aí, gente. Alguém Por favor. ajuda? Boa pergunta. Deixa eu ver. Hoje você não sabe fazer uma equação diferencial. E você aprende, mas você já sabe fazer uma equação diferencial. O que aconteceu Se aprender a equação diferencial em um dia só é legal. Tá, mas aí, o que aconteceu? Aconteceu uma nova ou novas conexões sinápticas. O aprender, gente, nada mais é do que a formação de uma nova via sináptica, de uma nova interação entre diferentes neurônios. Quer ver uma situação prática? Acho que eu até comentei isso com vocês já. Por exemplo, o cara pensa num adulto que está dirigindo, sofreu um acidente de carro, deu um traumatismo craniano, e o cara tem que fazer fisioterapia para reaprender a andar. Tudo bem essa situação, gente? É uma situação que aconteceria, concorda? Concordo. Então, por que ele desaprendeu a andar em função do acidente? Porque a pancada matou neurônios, né? Lesionou neurônios, destruiu neurônios de uma parte do encéfalo dele, do córtex cerebral, né? Que é geralmente um traumatismo craniano, é a região mais periférica que é afetada, que é a região mais fina, né? Responsável por aquelas funções mais finas. E aí, esse cara teve a morte de neurônios, que foram aqueles neurônios que estabeleceram conexões sinápticas quando ele era um gurizinho, aprendendo a andar. E aí, quando ele vai para fisioterapia e tal, fazer, né, aquelas terapias longas, etc. e tal, para reaprender a andar, o que ele está fazendo? Ele está estabelecendo novas conexões sinápticas com outros neurônios que não estavam relacionados ao movimento. Aquele movimento de andar, né? Agora ele está estabelecendo na fisioterapia novas conexões sinápticas com outros neurônios que não estavam envolvidos no ato de andar. Isso que é o reaprender a andar. Reaprender é sempre estabelecer novas conexões sinápticas. Por isso que eu disse para vocês, durante as aulas, que vocês, né, serão, ou são, não sei, né, que eu não conheço todos, até porque o nosso tempo foi muito curto, né, mas vocês já são ou serão pais. E o sistema nervoso, pais e mães, né? E o sistema nervoso, ele é um dos últimos a ficar pronto. Então, a criança na primeira fase da vida dela, na primeira infância, até os 5 anos, quanto mais estímulos ela receber, mais conexões sinápticas ela formará ainda numa fase mais tenra da vida. E isso vai facilitar muito a vida dela no aspecto facilidade para aprender. Quanto mais conexões sinápticas, melhor. E você entendeu, Clara? Então, quando eu falo assim, ó, plasticidade neuronal é a capacidade do sistema nervoso de se modificar estruturalmente ao longo do desenvolvimento, ou quando sujeito a novas experiências de aprendizagem. Então, de que forma eles participam? Através de novas interações sinápticas. Então, vão ser feitas novas conexões e eles vão conseguir se adaptar a essa... Eles vão conseguir desempenhar novas funções ou coisas que antes não faziam, né? Quer ver uma outra situação prática também que você consegue ver bem isso? Não sei se vocês já entraram naquilo que a gente costuma falar bem assim, cara, hoje eu entrei no modo automático. Vocês já vivenciaram essa situação assim, conscientemente? Já, praticamente todo dia. Pois é, cara. Quando a gente entra numa rotina, às vezes a gente entra no automático. Quer ver? Voltando ao exemplo de dirigir. Pô, você está dirigindo. Aí você sabe que para trocar de marcha, se o carro não for automático, você vai ter que apertar a embreagem. Aí você aperta a embreagem, troca de marcha, aperta o acelerador, solta o acelerador devagar, né? Vai soltando a embreagem mais devagar e tal. Você não pensa, quando você já dirige,
Você não pensa essas coisas todas. Não, agora eu vou apertar a embreagem, vou passar a marcha e vou tirar o pé devagarzinho da embreagem. Não, você faz no automático, porque já é uma via sináptica que já está pronta, que está bem sedimentada, que ela é constantemente utilizada, sabe? Por exemplo, como eu dou aula em mais de uma escola, assim, quando está bem puxado mesmo, às vezes eu saio de casa cedo e várias vezes eu parei na frente de uma escola que eu não ia dar aula, que eu tinha que estar em outra escola, eu estava na escola A, eu devia estar na escola B, por exemplo, de manhã cedo. Por quê? Porque se você estiver distraído, você entra no modo automático. E aí você vai por aquele caminho, né, que está dentro de uma memória fisiológica, né, sináptica, que você segue. Então, essas coisas acontecem, certo? Isso tudo tem a ver com vias sinápticas. Não sei se vocês já ouviram coisas assim, por exemplo, as pessoas que têm uma probabilidade de desenvolver Alzheimer, né? No Alzheimer você tem perda de neurônio, certo? E essa perda de neurônio ela vai comprometendo suas, né, funções cognitivas, motoras, etc. Aí os médicos falam assim, pô, cara, o ideal é você fazer cruzadinha, o ideal é você fazer sudoku, o ideal é você mudar a rotina. Então, por exemplo, eu só uso relógio no braço esquerdo. É legal que eu use o relógio no braço direito de vez em quando. Porque quando eu vou ver que horas são, eu não penso, pô, vou levantar o braço esquerdo para ver que horas são. Eu não penso isso, é no automático. Beleza? Se o meu relógio estiver no braço direito, eu vou pegar primeiro o esquerdo, aí eu vou ver que o meu relógio não está aqui, eu vou ser obrigado a olhar no direito. Ou seja, uma nova conexão está sendo estimulada. Isso vale para o sudoku, enfim, né, para essas atividades mentais, né? Vocês já repararam que pessoas ligadas à academia, né, pessoas que têm uma vida acadêmica mais ativa, raramente morrem de doenças neurodegenerativas? Raramente. Raramente as pessoas desenvolvem alguma doença neurodegenerativa. Ou quando desenvolvem, elas têm protelado os sintomas justamente por ter uma enormidade de conexões sinápticas já pré-estabelecidas. Então, faltar um neurônio não vai ser problema, porque tem outros neurônios que podem servir para a mesma coisa. Não sei se eu fui claro para vocês, gente. Fui? Foi sim, deu para entender. Foi. Beleza? Tá bom então, Clara? Tranquilo aqui? Ficou tranquilo, deu para entender. Obrigada. Nada. Na 5, Davi, que você falou? Agora. Isso. 5, né? Principalmente por causa do organo fosforado, que não sei o que é, não faço ideia. São compostos usados como agrotóxicos. Vamos ler o texto todo. Alguns órgãos de imprensa têm levantado a hipótese do uso de armas químicas em diversos conflitos recentes. Beleza. Os chamados gases dos nervos, o VX, o sarin, compostos organofosforados, que são os principais representantes desse arsenal químico. Outros organos fosforados, como o malation e o fenitrotion, menos tóxicos, estão sendo usados como agrotóxicos, beleza? E aí, podendo, em função das concentrações, provocar intoxicações de trabalhadores do campo, beleza. Tais compostos interferem na transmissão do impulso nervoso nas sinapses neuromusculares, provocando contratura do músculo esquelético, o que pode levar à morte por parada respiratória. Está aqui. Explique a ação dos organos fosforados nas sinapses neuromusculares, indicando por que essa ação acarreta uma contração muscular. Então, vamos lá, Davi. Como é que funciona? Vamos pensar, então, que a gente está falando de uma conexão neuromuscular, onde está vindo impulso nervoso, beleza? Vai acompanhando o raciocínio aí. Vai vir um impulso nervoso, que vai chegar lá na terminação axônica e vai estimular o nervo. Para ele estimular o nervo, ele tem que liberar o quê? Neurotransmissor. O neurotransmissor. Aí o neurotransmissor vai se ligar à membrana da placa motora, correto? Da célula muscular. Correto. E vai estimular a célula muscular a promover a contração das suas fibras proteicas, correto? Correto. Beleza. E para que esse estímulo seja cessado, Davi, tem que acontecer o quê?
Parar de liberar neurotransmissores. Só parar de liberar, você já liberou. Tá, então tem que descartar aqueles Você neurotransmissores. tem que dar um jeito de eliminar aqueles neurotransmissores. Beleza? Ok. Neurotransmissor ligado à placa muscular, geralmente é qual? Ih, Não olhou não, né? Sim. Você nem chegou a olhar. aí você me quer. Não, É ainda não. acetilcolina. Ah, se eu te Beleza? Acetilcolina. Então, quando você quer inibir a contração, você tem que se livrar daquela acetilcolina que está lá na fenda sináptica. Aí você vai liberar uma enzima, que é a acetilcolinesterase, que vai destruir a acetilcolina. Então, Saquei. reparou que a ação do composto é promover a contração do músculo a ponto de ter uma paralisia respiratória? Porque para você respirar, a sua musculatura respiratória, o diafragma, os intercostais precisam contrair e relaxar, obviamente. Senão você inspira e para, né? Você inspira e para. Para você expirar, você tem que relaxar essa musculatura. E óbvio, para você inspirar de novo, você tem que ter expirado antes, né? Sim. Então, se eu colocar aqui, ó, explique a ação dos orgânulos fosforados, ele provavelmente está relacionado com a não eliminação desses neurotransmissores, ou seja, com a falta da liberação da enzima, que vai destruí-los. Eu não olhei o gabarito, mas deve ser algo nesse sentido. Você deve ter olhado, né? Ainda não. Ainda não? Não, é porque o gabarito está evitando a gente perguntar aqui, entendeu? Entendi. Tranquilo. Aí, vou pôr a resposta no chat. Como é que é? Vou pôr a resposta do gabarito no chat, fica fácil. Tá, beleza. Tá bom. Põe aí, pra gente dar uma olhada. Cadê? Botou? Essa última é da... Pô, Josué, você falou que tinha saído, pô. Pô, eu voltei, meu irmão consertou aqui, ele é gênio nesses negócios de Tá. Olha só, os orgânulos fosforados inibem a degradação do mediador químico. Ou seja, ele está impedindo que o neurotransmissor seja destruído. Se o neurotransmissor ele não for destruído, não tem como o músculo parar de ser estimulado. Então ele fica contraído direto. Saquei. Beleza? Beleza. E no item B, existem dois tipos de sinapses do sistema nervoso periférico, além da neuromuscular, que também seriam afetados pelos fosforados. As conexões, gente, elas se dão entre neurônio e músculo e mais quem? Isso eu falei com vocês também. Qual foi a pergunta? Os neurônios, eles se conectam com células musculares, aí a gente chama, né, de uma junção ou numa sinapse neuromuscular, mas ele também, essa sinapse também pode acontecer entre o neurônio e outra célula. Que outra célula pode ser? Glandular? Glandular. Beleza, e a outra? A mais fácil. Neural? Neural. As conexões sinápticas ou são neurônio-músculo, neurônio-glândula ou neurônio-neurônio. Ok. Beleza? Resolvido. Mais alguma? Resolvido? Mais alguma, galera? Professor, eu tô com dúvida na A da 3. Na B da 3. B da discursiva? 3. Discursiva. Tá. O esquema representa dois neurônios contíguos, 1 e 2, no corpo de um animal, e sua posição em relação a duas estruturas corporais identificadas por X e Y. Beleza. Considerando que na sinapse mostrada... É a B, né, que você falou? É a B? Isso. Considerando que na sinapse mostrada não há contato físico entre os neurônios, o que permite a transmissão de um impulso nervoso entre eles? Quem está falando? Bernardo. Bernardo, para que serve o neurotransmissor, Bernardo? Para estimular alguma coisa ou inibir. O neurotransmissor vai ser a substância liberada pela terminação do neurônio que vai se ligar à membrana da célula-alvo e vai estimular a célula-alvo. Então, por exemplo, quando você tem assim, ó, deixa eu
Eu gosto da figura, que na figura fica mais fácil para enxergar, né? Deixa eu ver se está fácil aqui. Pera aí, galera. Um segundo que eu acho aqui a apresentação. Nem vou pegar a apresentação, vou pegar aqui direto, ó. Você tá vendo aí, Bernardo? Aham. Então, olha só. O que a gente está vendo aqui, ó? A gente está vendo justamente uma conexão motora, uma conexão neuromotora, né? Então, você está vendo aí em azul o neurônio em cima, uma terminação axônica aqui em cima, e aqui embaixo você está vendo a célula que vai ser estimulada, e o neurônio. Então, tem um espaço aqui, ó. Existe um espaço aqui, ó. Esse espaço, ele é chamado de fenda sináptica. Então, o impulso está vindo por aqui, ó. Está vindo por aqui. Quando o impulso nervoso ele chega aqui, essa célula, que ela não está encostada nessa, tem a fenda aqui, ó. Como é que essa célula que tem o impulso vai estimular essa? Justamente pela liberação do neurotransmissor na fenda. Aí o neurotransmissor vai se ligar a um receptor da célula que vai ser estimulada e vai promover o estímulo. Então, apesar de não há contato físico, de não existir contato físico entre essas células, o que vai permitir que uma célula estimule a outra? Justamente o neurotransmissor. Uhum. Mas essa aí é a... Você me pediu a B. Tá na 2B. B da 2, professor. Eu falei Você pediu 3. qual? 3. Porra, desculpa. Pô, eu levei meia hora pra me falar isso, cara. Não, deixa você terminar seu raciocínio, né? Pô, vacilou agora, hein? Então vamos lá. Na terceira. Com a manchete, o Rodamar, não sei o quê, papapá, saltadora, tal, blá, 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 blá. Foi preciso, blá, 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 blá. Na letra B. Para saltar, é necessário a integração das estruturas ósseas com os tendões e os músculos. Explique como ocorre a integração dessas três estruturas para propiciar a atleta a execução do salto. Beleza, então vamos lá. Ele só quer saber a interação do osso com o tendão e o músculo. Beleza? Só isso. Então eu pergunto para você. Você sabe o que é um tendão, cara? Você explicou lá naquelas aulas que você deu bem no início, lembra? Até que você teve que interromper. Falou que era meio que o que dava resistência ao osso, eu acho. Alguma coisa assim, não lembro muito bem. Então, olha só. Quando você pega o músculo, imagina só. Aqui está um músculo. Deixa eu ver se eu acho um espaço aqui. Aqui está um músculo. Beleza? Então, esse aqui é um músculo qualquer e tal. Um músculo esquelético, né? Aí, esse músculo esquelético, ele tem tecido muscular, mas ele também tem tecido... caramba. Ele também tem tecido conjuntivo. Ó, isso aqui que eu estou fazendo na ponta do músculo é tecido conjuntivo. E é esse tecido conjuntivo que está preso no osso, tanto de um lado quanto do outro. Beleza? Os tendões são estruturas fibrosas? Isso. Tendão é tecido conjuntivo. É tecido conjuntivo denso. É tecido que está relacionado à tração. É um tecido resistente à tração. Tá? Então, você está vendo aí o músculo, o tecido muscular, porque músculo é um órgão. Se é um órgão, tem mais de um tecido. Então, você está vendo o músculo, que é um órgão, que tem os tendões feitos de tecido conjuntivo denso, e que são eles que se prendem ao osso. Então, na hora que o músculo, por exemplo, assim, ó, eu estou aqui, para eu fazer esse movimento, ó, eu estou mexendo o bíceps, certo? Eu estou mexendo o bíceps.
o meu bíceps, ele tem um tendão que está preso na ossatura aqui do ombro, beleza? E está preso aqui no meu antebraço. Então, na hora que eu contraio o bíceps, eu puxo esse osso do antebraço para cá, ó. Se eu relaxo, ele pode voltar para o lugar, né? Então, a relação aqui que a gente está falando, eu até perdi a questão, acho que é a terceira, né? Eu até perdi a questão. Você vai relacionar que a musculatura, quando ela contrai, ela tensiona o tendão, que está prendendo o músculo ao osso, movimentando a ossatura esquelética. Deu para entender? Aham, deu. Beleza? Mais alguma coisa, galera? Professor, eu também, se tiver como você falar um pouquinho mais sobre a esclerose, porque eu vi que ela caiu em várias questões aí que você botou. Então, a esclerose, você está vendo, o que é isso aqui? É Bernardo ainda? Aham. Bernardo, o que é isso aqui que eu estou circulando aqui, ó? Neurônio. É o neurônio. O que é isso aqui? A bainha de mielina? A bainha de mielina, perfeito. Na esclerose, e para que ela serve mesmo? Para poder aumentar a velocidade dos impulsos. Isso, que aí ela dá uma natureza saltatória. Isso aí, perfeito. Esclerose é uma doença autoimune, beleza? É uma doença autoimune, onde as células da bainha de mielina, elas são destruídas, beleza? Então, esclerose, ele é um processo de desmielinização dos nossos neurônios, ok? Quando você perde essa bainha, obviamente que a velocidade do impulso vai ficar extremamente lento comparada com o impulso de um neurônio com a bainha. E isso compromete o funcionamento do sistema nervoso. Aí eu disse para vocês que existem dois tipos de esclerose. Existe a esclerose lateral. Não posso tirar o dedo daqui, não, senão... Tem a esclerose lateral amniotrófica, que é conhecido pela sigla ELA, esclerose lateral amniotrófica, onde a desmielinização acontece apenas no sistema nervoso periférico. Então, o que o cara perde? O cara perde movimento, ele não perde nada cognitivo, né? As faculdades mentais continuam normais, que é o que aconteceu com aquele físico que veio a óbito ano passado, aquele físico cadeirante. Eu sempre esqueço o nome dele. Stephen Hawking. Isso. Esse cara, se vocês se lembram, ele veio a óbito, mas completamente consciente, né? E um gênio, inclusive, né? E um gênio. O que ele foi perdendo ao longo da vida? Ele foi perdendo as suas capacidades motoras, beleza? Motoras. E tem a esclerose múltipla. Na esclerose múltipla, você tem um processo de desmielinização tanto dos neurônios do sistema nervoso periférico quanto do sistema nervoso central. Por isso que há uma perda, por isso que há perda também de capacidades mentais quando a pessoa tem esclerose múltipla. Tranquilo? Beleza, valeu. Mais alguma coisa, galera? Só fala de novo o que significa a sigla ELA, Denis deu um branco aqui. É esclerose, deixa eu escrever aqui, é esclerose lateral amniotrófica. Amniotrófica. Beleza. Isso que significa ela. Tudo bem? Beleza. Mais perguntas? Professor, eu não tinha entendido a 14. 14? Ah, não, a 14 já foi. Eu já te perguntei, eu acho. Ou não? Não passou para ainda não. Não. Hoje não, pelo menos. Não, é a 14 mesmo. Tá, então vamos lá. A respeito da figura acima, se a alternativa é correta. A estrutura 4 é responsável pelo controle das frequências cardíaca e respiratória. O que é 4, gente? Viajei. Aí, a 4, acho que é o bulbo. Você tem o bulbo, a ponte, né? A ponte.
Você tem o bulbo primeiro, a ponte depois, certo? Não, pera. O bulbo é o 3 ou é o 4? Não, o bulbo é o... o bulbo é o 4. Ah, bom. Tá, a ponte, o bulbo e o tronco e o mesencéfalo, né? Tá assim. Então vamos lá. Quem é responsável pelo controle da frequência cardíaca e respiratória? É o bulbo. É o bulbo. Beleza. A estrutura 5 é rica em corpos celulares de neurônios. Professor, você disse que o bulbo é qual número? Aqui, ó. Ó, a gente inverteu mesmo, né? Aqui, ó, é o bulbo primeiro, igual eu falei mesmo, a ponte depois e o mesencéfalo depois. A ponte é quem conecta o bulbo ao resto do encéfalo. Central. Beleza? Então, voltando lá, ó. Voltando lá, o bulbo é o 3, não é o 4. O 4 seria a ponte. Beleza? Beleza. Então, aqui, lá atrás o cerebelo, o telencéfalo, deixa eu tirar isso aqui, peraí. O diencéfalo, beleza? O corpo caloso. Lembrando que o diencéfalo ele é formado pelo tálamo e pelo hipotálamo. Relembrando aí, pessoal, no telencéfalo é o que a gente chama de cérebro propriamente dito, né? É onde a gente tem aquelas funções mais finas, visão, memória, empatia, audição, beleza? O corpo caloso é uma estrutura que conecta os dois hemisférios cerebrais. O tálamo, ele funciona como, eu até brinquei com vocês na época, como um PABX, que ninguém sabia o que era, lembra? Que é retransmitir impulsos que estão chegando para as diferentes regiões, do telencéfalo. O hipotálamo, ele funciona como aquele nosso cérebro primitivo, né? Fome, sede, sono, sexo, temperatura corporal, beleza? Então, errada. A estrutura 5 é rica em corpos celulares. Quem que é 5, pessoal? Não lembro os nomes, né? É porque eu não... Seria o corpo. É o corpo caloso. Isso. Corpo caloso. Beleza. Então, ele vai ser rico em neurônio, gente? Não. Os corpos celulares, lembra que os corpos celulares são aquelas regiões que não tem bainha de mielina. Então, essas regiões... Isso. Então, essa massa cinzenta está onde? No córtex. Isso, lá no córtex cerebral, certo? Então, descartamos aqui. A estrutura 2 é responsável pelo equilíbrio do corpo. Quem é a estrutura 2? É o cerebelo. Cerebelo. Tem a ver com equilíbrio? Tem. Passou por isso daí, eu já marquei na hora que era o único que eu sabia. Tem a ver com equilíbrio. E eles, juntamente com os canais semicirculares. Os canais semicirculares, eu acho que eu não cheguei a comentar com vocês, tem a ver com a nossa orelha interna. Isso, por isso que eu fiquei em dúvida. O quê? Canais semicirculares, eu não sabia o que era. Então, canais semicirculares é uma estrutura presente na nossa orelha interna. E justamente são os canais semicirculares. Quer ver? O nome antigo dos canais semicirculares era labirinto. Já ouviram esse nome, labirinto? De labirintite? Labirintite, já viram labirintite? Ah, tá. Já. Então, quando a pessoa tem labirintite, quais são os sintomas? Tonteira. Porque quem manda informação para o cerebelo sobre o eixo de gravidade do nosso corpo é justamente são os canais semicirculares, que nós chamávamos de labirinto.
Então, quando tem uma inflamação dos canais semicirculares, ou no antigo labirinto, a gente chamava de labirintite, né? Labirintite é uma inflamação no labirinto. Que aí, essas informações, elas são passadas de maneira, digamos assim, meio incorretas, e o nosso cerebelo, ele acaba recebendo informações desencontradas. Por exemplo, o cerebelo fala que meu corpo está numa posição, e minha visão está falando que está em outra. Entendeu? Então, a pessoa que tem labirintite, ela fica tonta justamente por ser uma inflamação no órgão que manda informações para o cerebelo. Então, é a letra C mesmo. Beleza. Beleza? Obrigado. Vamos ver o erro das outras, né? Essa outra é o bulbo. Responsável olfato, galera. Onde está o olfato no nosso sistema nervoso central? É o Olfato? É o telencéfalo, né? É o telencéfalo. Toda função fina, complexa, olfato, paladar, memória, aprendizagem, tudo isso está no telencéfalo, beleza? E todos os neurônios da estrutura 1 são encontrados na região cortical. 1 é o telencéfalo, né? Então, todos os neurônios são encontrados na região cortical? Não, né? Uai, a parte mais externa é a massa cinzenta, que é só corpo celular. Eu não vou ter neurônio na medula que eu falo, na medula do cérebro, né? Vou também, na massa branca. Beleza? Então, sempre que tiver todos, a gente desconfia, né? Todos, beleza? Somente, apenas. Apenas, isso aí. Mas qual? Acabou? Para mim, acabou. Professor, Ei. A ponte conecta... Não, a ponte conecta o bulbo ao tálamo? E ao resto do encéfalo. Ao resto do encéfalo. Tá bom. Mais alguma coisa? Professor, você pode falar da 1 também? Objetiva? Lógico. A ardência... de novo a questãozinha, né? Vamos ficar esperto agora. A ardência provocada pelo pimenta de moça está da interação da substância capsaicina com receptores gasosos na língua, desencadeando impulso nervoso, propaga até o cérebro, qual interpreta esse impulso de forma na sensação de ardência. Esse tipo de pimenta tem, entre os efeitos, estimular a sudorese no organismo. Beleza. Nas sinapses, tem alguma específica ou a questão toda, cara? É a questão toda. Tá. Nas sinapses, a propagação dos impulsos nervosos desencadeados pelo consumo dessa pimenta se dá pela ação de neurotransmissores. Propagar é passar de um para o outro, certo? O que vocês acham, gente? Está certo ou errado? Tá certo. Tá certo. Propagação é sempre na sinapse. Propagar vai de uma célula para outra. Esse evento, esse fenômeno é sempre a sinapse, né? Que é feita por neurotransmissores. Beleza. Ao consumir essa pimenta, uma pessoa pode sentir mais calor, pois, para evaporar, o suor libera calor para o corpo. Faz sentido, gente? Acho que não. Não, estranho. O suor é feito para diminuir o calor do seu corpo, não? Então, na verdade, a transferência é corpo-suor, e não suor-corpo, né? A ideia do suor não é refrigerar? Como é que o suor refrigera? Quando você começa a suar, a água do suor ela vai passar para o estado gasoso. Para ela passar para o estado gasoso, ela tem que ganhar calor, ganhar energia. E esse calor vem do seu corpo. Por isso que você resfria. Porque você está perdendo calor quando o suor evapora. Tudo bem? Então, isso aqui, ó, o suor libera calor para o corpo? Não. O suor tira não, peraí. Vamos ver essa frase direita aqui. Ao consumir essa pimenta, uma pessoa pode sentir mais calor. Beleza, está estimulando a sudorese, faz sentido.
Aí ele está dando uma casualidade aqui, né? Pois, para evaporar, o suor, ele absorve calor do corpo. A frase está dizendo o contrário, não tá, gente? Ou só eu que estou lendo assim? Não, eu acho que tá errado mesmo. A frase tá... Não, eu estou falando assim, a frase está falando o contrário do que eu estou falando, não tá? Sim. Beleza, Sim. vamos ver o resto. A hidrólise ácida da ligação amídica da capsaicina produz o aminoácido que é transportado até o cérebro, provocando a sensação de ardência. Deixa eu ver o que ele falou aqui. A ardência provocada pela pimenta está da interação da substância tal com os receptores na língua, desencadeando impulso nervoso e a hidrólise ácida da ligação amídica da capsaicina produz o aminoácido que é transportado até o cérebro. A questão não me indica nada disso, certo, gente? Certo. Então, em princípio, assim, a questão não está me falando nada nesse sentido. Então, confere para mim o gabarito se é A mesmo. É A, tá certo. É A mesmo? Beleza, porque aqui, o que é hidrólise ácida? Está falando que vai quebrar. Está falando que vai quebrar com água, né? Hidrólise é a quebra quando você usa água como reagente. Beleza? Bom, e como a gente está falando na boca, ó, o pH na boca é neutro. Gira em torno de 7. Beleza? Gira em torno de 7. Então, essa aqui realmente também estaria errado. Beleza? Professor, rapidinho, você pode botar na 14? Beleza, vamos. Ó, sua tá na 14. Ali... Opa. Aí. Você falou que a estrutura 3 é o bulbo, responsável pela sensação de olfato. Você disse que a sensação do olfato estava onde? Não, eu falei que a sensação de olfato ela está no córtex cerebral. Ah, tá. Aqui, ó. Essa região aqui, que é o que a gente chama de cérebro, né? Onde estão as circunvoluções, que na verdade é o telencéfalo. Todas as funções finas, elas estão localizadas aqui. Aquelas funções complexas. Empatia, memória, visão, audição, olfato, paladar. Beleza, só isso mesmo. Tranquilo? Tranquilo. Algo mais, galera? Mais nada? Hoje foi uma aula só de correção, né? Pelo visto. Até que horas que eu combino com vocês? 2h30. Demorou mais do que eu imaginei. Não, o que não é um problema, tá? Isso não é um problema. Acho que tirar dúvida é bastante pertinente. Beleza? Professores gostam quando os alunos perguntam. Gosta mesmo, cara. Gosta mesmo. Não tem nada mais broxante do que uma aula onde ninguém pergunta nada. Olha só, deixa eu combinar uma coisa com vocês, gente. Eu não, né? A escola ela está precisando fechar o primeiro bimestre, né? Eu digitei as notas de vocês lá já. Vocês já devem ter visto, certo, gente? Sim. Beleza. Deixa eu só parar aqui, que agora já não é mais aula.